dia, amada igreja, graça e paz, amém? Vamos orar engrandecendo o santo nome de Deus. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que Tu és, Senhor. Pela beleza da Tua santidade, nós te louvamos, Senhor. Estamos aqui, Pai, para prestar esse culto a Ti. Que as nossas vidas, Senhor, venham ser transformadas por meio da Tua palavra, por meio do Teu amor, Senhor. Cuida de cada família aqui representada, Senhor. Guarda aqueles que estão vindo e aqueles que não puderam vir, Senhor. Toca o coração daqueles que estão afastados, Deus, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Guarda essa manhã, Senhor, e receba, Pai, o nosso amor, nosso carinho. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E fique conosco nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos para a leitura responsiva. Dirigente. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Congregação. Dirigente. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Todos. Amém. Vamos para o nosso tema agora. Recomeçar. Divisa, mas os que esperam no Senhor. Isaías 40, 31a. Agora vamos para o Ministério de Louvor com a música tema. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé, estar cantando a música tema conosco. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. Muitas pedras e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, Mas eu
E à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Pois sua mão me acompanhava, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração Pra minha nova história. venho agradecer. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo mais um dia que estamos aqui na Tua casa. Obrigada, Pai, por estar aqui, Jesus, te louvando na Tua presença. Obrigada, Pai, por estar nos cuidando a cada dia, por estar nos amando a cada vez mais, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, nos abençoando a cada um dos familiares dos irmãos, Pai, que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor esteja cuidando de cada familiar, Pai, que está no hospital, que está em casa, Pai. Aqueles que não puderem vir, Jesus, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, Pai, cada um dos familiares, Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo mais esse dia, pelo mais uma noite que passou, Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, mas não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Agora podemos ofertar dízimos e ofertas. Enquanto nós cantamos a canção, os irmãos podem estar se direcionando até aqui. Venha, Senhor, minha vida oferecer. De amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar.
Jesus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por todo o mantimento que o Senhor nos provém. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos dá a condição de vir à Tua casa, Senhor, estarmos aqui juntos Te louvando, Senhor Deus. Que tudo que foi recolhido aqui, Senhor Deus, seja usado de acordo com o Teu querer para a Tua glória, ó Pai. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém. E agora eu convido o Danilo, que vai estar trazendo a mensagem de hoje aos nossos corações. Bom dia. Isso é muito estranho. Agradecer o convite, na verdade não foi nem convite, né? A Cissa sugeriu, Moisés mandou mensagem. Mas é estranho porque a galera que é da minha idade, daqui da igreja, a gente mais ou menos nasceu e viveu aqui a nossa vida todinha. E tipo, tem coisa que eu tô fazendo hoje em dia que eu nem imaginava fazer. Por exemplo, tocar na frente, antes eu já tocava, mas não... Aí agora a Miriam tipo, me coloca pra cantar, coisa que eu também nunca... E tipo... E agora essa imposição quase de falar... Eu pensei que eu ia estar mais nervoso. Eu pensei errado, eu estou um pouco mais do que eu pensei. Mas eu acho que é normal, a primeira vez. Eu quero que os irmãos abram Isaías 53. Minha mãe me brigou também porque eu não trouxe nada anotado, então... Amém? Isaías 53, a partir do 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou para si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviarmos, cada um pelo seu caminho. Para o seu propósito, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, e ele verá seu prole, se prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de meditar um pouco na Tua palavra. Esteja nos abençoando para que a gente possa entender, mesmo sendo passado por alguém que não tem um pingo de experiência, Pai, mas que o que eu tenho aprendido com esse texto e o que eu tenho tentado viver possa ser passado na vida dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aí, depois que foi passado para mim ter que falar aqui,
eu fiquei pensando em que texto ia falar. No começo, o Jairo me mandou mensagem e disse que Jeremias era uma boa, devido à volta dele e a reconstrução dos muros. Aí eu fiquei, então eu vou falar sobre Jeremias. Só que aí teve um impasse, que ficou eu, a Cissa e a Iana falando para falar do mesmo livro. A gente ia marcar uma reunião para decidir quem ia falar de qual parte. Aí, no sábado passado, conversando com a Cissa, ela falou que tinha mudado tudo da pregação dela um dia antes de falar. Eu falei, Cissa, eu também mudei tudo que eu ia falar. Aí, durante essa semana, foi que eu comecei a voltar a meio que tentar ver sobre o que eu ia ter que falar para vocês. E esse texto aqui, no começo do ano, a gente teve que fazer... A Cissa deu um caderno para a gente na IBD, que a gente tinha que anotar o nosso texto preferido. E eu acabei pegando Isaías 53, que é esse... que o castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas feridas somos curados. Eu acho que é o meu texto preferido da Bíblia, porque ele faz paralelos de recomeço e que meio que serve para toda a nossa caminhada. Um ponto que eu queria compartilhar com vocês é o recomeço, que eu acredito que o nosso recomeço, o primeiro recomeço da nossa vida, foi quando Cristo deu a vida por a gente, e que a gente passa a ter, no caso a gente tinha uma vida passada e que a gente vai começar agora a ter uma nova vida. Eu acho que é o primeiro recomeço que a gente tem que ter, ou então deve ter. E é meio complicado falar de recomeço, querendo ou não, eu me considero uma pessoa que tem bons amigos e que também, não tem uma vida tão difícil. Minha mãe e meu pai sempre me deram do bom e do melhor, tive a oportunidade de estudar na escola boa, fazendo faculdade, e que esse ano seria um ano de virada de chave. Eu iria sair do ensino médio e iria para a faculdade. E devido à pandemia a gente acabou que vai adiar para o ano que vem, mas querendo ou não eu já estou lá. Agora eu fico pensando em pessoas que têm que recomeçar todo dia, e não, a gente está meio que recomeçando só agora. Mas existem pessoas que têm que recomeçar todo dia. A gente estava acompanhando durante essa semana o caso da garota de 10 anos. Eu imagino quantos casos que tem de pessoas desse tipo, dessas pessoas que têm que não só recomeçar uma vez por ano por causa de uma pandemia, e sim todos os dias. Porque todos os dias acontecem coisas do tipo. E a gente se sente privilegiado por estar numa posição que às vezes a gente não fez nem por merecer, a gente só nasceu. E como família que sempre trouxe a gente para a igreja, e a gente percebe que a falta de Cristo às vezes na vida dessas pessoas, ela torna o recomeço diário cada vez mais difícil. E essa questão de recomeço pela salvação e pela morte de Cristo, eu acho que dá muito essa ideia de que a gente não era nada e que com a salvação que Cristo deu para a gente tem que passar a ter uma nova vida. Conforme a gente vai estudando, vai lendo, eu leio muito mais pelo celular do que por aqui. Mas conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que recomeçar é cada dia mais fácil quando a gente está com Cristo. Às vezes é complicado a gente pensar em mudança, em atitudes, as coisas do tipo, porque a gente fala, a gente cresceu assim, a gente sempre viveu assim. E no Salmo 139, que é outro salmo que eu gosto muito, que ele mostra como Cristo acompanha a gente, todos os atributos de Deus praticamente são revelados nesse salmo. Eu queria que os irmãos abrissem. Salmo 139, a partir do 1º. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos em Ti. Antes mesmo que a palavra chegue em minha língua, Tu já me conheces, Tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá Tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu abrir com as asas a alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nas trevas são escuras para ti, nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Esse Salmo de Davi, a gente tem uma música do João Manô que ele fala que nada me arranca das tuas mãos maravilhosas. E que a gente percebe que quando a gente recomeça com Cristo, e durante a caminhada a gente percebe que Ele que criou a gente, Ele que salvou a gente, Ele deu a vida por nós, a gente percebe que caminhar com essa ideia de que Ele me cerca, Ele me guarda, onde eu estou Ele está, se eu for no mais profundo abismo Ele vai estar lá, se tiver tudo escuro Ele vai ser a luz. Eu acho que a gente fica com uma ideia às vezes de recomeçar, meio que, é difícil, não sei se vai dar. Mas quando a gente percebe que a gente tem um Cristo tão grande e que Ele está em todo lugar e que Ele mesmo fala que nada nos arranca da mão dEle. Então a gente tem meio que medo de recomeçar, ou às vezes de mudar uma coisa, sendo que por medo do que as pessoas vão falar, mas nada nos tira da mão dEle. E voltando pro Salmo 53, a gente percebe que a morte dEle... A gente percebe que relata muito bem que ele não tinha pecado nenhum. E que ele foi levado para diante para morrer, e que ele sentiu medo. Eu acho que Cristo sentir medo, assim, pelo menos para mim, representa um pouco de alívio, porque Cristo sentiu medo de morrer. Antes eu tinha muito problema com essa questão de morrer, assim, eu sou muito novo. Hoje em dia eu já lido mais de uma forma um pouco mais saudável com essa questão de morte. Mas agora eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, Cristo, ir para o lugar e sentir medo de padecer, mesmo sabendo que teria que morrer. E por nós, pessoas que ele conhecia indiretamente, porque foi ele que criou, mas pessoas que não fizeram nada para merecer, e nunca vamos fazer nada para merecer a graça dele. Mas a gente chegou, ele vai morrer por alguém que... É como se... Sempre tem o exemplo do pai que morre pelo filho, né? É como se o meu pai tivesse que morrer pelo filho de outra pessoa. O filho de outra pessoa fez uma besteira, mas meu pai vai ter que morrer. É injusto, humanamente falando, até pra mim, que sou filho dele. E isso é muito complicado, porque a gente tem um pouco de falta de amor pelo próximo mesmo. Durante essa pandemia a gente tem percebido isso. Como as pessoas que têm maior poder aquisitivo, não generalizando, mas elas têm a maior facilidade para se esquivar de problemas, enquanto as pessoas de classe mais baixa sempre vão ter mais dificuldades. E que durante essa pandemia a gente tem percebido que muitas pessoas têm ajudado, mas outras só se fecharam mais ainda e acabaram esquecendo das pessoas que realmente precisavam. E eu acho que o nosso papel como igreja, que tem que recomeçar todos os dias, eu acho que foi na pregação de um missionário nos cultos online, ele falou que a igreja não parou. E graças a Deus que ela não parou, porque, querendo ou não, a gente ajudou muita gente aqui. A gente deu cesta básica, eu lembro que trouxe pano para fazer máscara e coisas que realmente estavam precisando. A gente tem um dos projetos, eu lembro que quando eu fazia Senac, muito lá entre a turma tinha os alunos do cesta básica, e eles falavam muito sobre o projeto do Jesus Transforma. E que o projeto do Jesus Transforma, o próprio Cesta Básica não dava permissão para eles falarem quem fazia parte. Mas toda vez que eu ouvia, dava um orgulho dizer que, de pensar que era a minha igreja que fazia aquele serviço ali.
que era a minha igreja que fazia aquele trabalho ali, e de como a vida daquelas pessoas era mudada pelo serviço que a minha igreja, por meio da salvação que Cristo deu a ela, realizava, com a participação das outras. E que isso é muito grandioso, porque quando a gente pensa em reino de Deus, a gente tem que pensar em algo por completo. O Jaime sempre, durante as aulas de EBD, sempre frisava muito isso, que a nossa cosmovisão tem que envolver todo o processo que Deus criou, tipo, que tudo que Deus criou é bom e a gente tem que sempre olhar para o que Deus criou como essa coisa perfeita que Deus criou, e não ficar, mas isso aí é do mundo. Claro que existem exceções que a gente tem que, como a Bíblia fala, que a gente tem que ver de tudo e tirar o que é bom. Mas essa questão de pensar nas pessoas que não têm as mesmas oportunidades, ou que às vezes não têm a mesma chance de chegar, e criar um meio de ajudar elas, eu acho que é um papel que a nossa igreja sempre fez com muita eficácia. Na implantação de outras igrejas, na criação de projetos. Por exemplo, quando a gente participava dos embaixadores, eu lembro que logo no começo a gente ia sempre lá para como é o nome? São Francisco. E lá em São Francisco a gente fez muitos bons amigos. Foi quando a gente conheceu os meninos de lá. Alguns a gente vê, eu lembro que a gente estava andando uma vez, eu, o Felipe e o Lucas aqui pela Barão, e a gente encontrou o João Marcos e o irmão dele. Eles eram 2 amigos nossos lá dos embaixadores. E foi meio complicado porque a gente viu ele numa situação que ele não estava bem, estava usando droga e estava trabalhando como franelinha devido à morte do pai dele. Aí a gente ficou se perguntando se por que ele chegou a cair, né? E a gente foi perceber que a conjuntura familiar dele, ele era um dos únicos que iam para a igreja da sua casa, ele e seu irmão, e a sua mãe e seu pai não iam. Daí, devido à morte do seu padrasto, ele acabou saindo, que ele viu que assim, eu tô indo, meu pai, o cara que sustenta a minha casa faleceu, eu vou continuar indo por quê? E a gente percebe que para essas pessoas o recomeço é sempre mais difícil. Pessoas que tipo, às vezes não tem nem o que comer e ter que ficar ainda dizimando na igreja. Eu acho que isso é muito complicado, mas a gente tem que entender o trabalho que Deus faz no coração. A gente tem muitos lá ainda que continuam. Eu lembro o Denilson, o Gabriel, que estavam aqui no sábado da juventude. Pessoas que realmente, o irmão do Gabriel faz faculdade em Belém, está morando para lá. E é um menino assim, que a gente gosta muito aqui da igreja, porque ele sempre foi um cara que participava dos embaixadores. Ele às vezes levava a palavra. Eu lembro que o Valsimar brincava muito com a gente, que o Valsimar é bravo, mas ele sempre brincou muito com a gente, ele sempre cuidou muito da gente. A gente participava ia para terrenos, eu acho que o irmão Júnior lembra que a gente foi algumas vezes, e isso era muito importante para aqueles garotos ali. Eu acho que quando a gente entende que o nosso papel é trabalhar em prol não só da gente, mas em prol da comunidade, e criar meios de que a comunidade consiga acessar a Cristo, às vezes nem precisa ser assim diretamente pela Bíblia, mas em cada gesto que a gente faz, eu acredito que Deus está em cada gesto que a gente faz. E que isso, que a gente consiga levar essa palavra para a comunidade de forma que seja mais fácil o recomeço deles. E que depois que tudo isso passar, a gente comece a lembrar de que tanto tempo que a gente ficou em casa, ou então de tanto tempo que a gente está ficando aqui, que a gente lembre de que a gente tem que fazer mais por aquelas pessoas que precisam realmente de Cristo. E todas as pessoas precisam de Cristo, mas também precisam de comida, de todas as outras coisas. E que a gente possa facilitar esse caminho. Outro ponto que eu queria frisar era não era nem bem o recomeço pela salvação, e sim a recompensa que a gente tem por recomeçar todos os dias. Aqui em Isaías, no último versículo do capítulo que a gente leu, aqui, Isaías 53:11.
Depois dos sofrimentos de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. É a gente acreditar que Deus, por meio do seu sacrifício, salvou a gente, é surreal. Às vezes, ontem a gente estava fazendo o estudo em casa e o Daniel perguntou por que as pessoas não acreditavam em Cristo quando ele estava fazendo os milagres. Aí eu brincando, falei assim que imagina pra gente que nem viu acreditar. Se as pessoas que estavam lá não acreditavam, imagina pra gente que nem viu. Mas a gente fala que nem viu porque às vezes a gente é um pouco egoísta e não olha para as coisas que ele tem feito todos os dias. Eu acredito muito que Cristo se revela muito na natureza. E como a natureza exala Cristo. E a gente vê que ele está em tudo. As pessoas ficam dizendo que, no caso da pergunta do Daniel, eles não acreditaram em algo que eles viram. E a gente acredita em algo que a gente não viu. E eu super entendo acreditar em algo que a gente não viu, porque a gente percebe como ele cuida da gente. Situações que a gente fala assim, se não fosse Cristo, não teria suportado, principalmente durante esse período. Eu tenho alguns amigos que estavam na luta contra a depressão, né, e estavam conseguindo vencer antes da pandemia. E com a chegada da pandemia, eles começaram a voltar a se isolar em casa, e com isso o risco de ficar mal aumenta. E a gente fica pensando em como isso para alguns foi bom e como isso para algumas outras pessoas foi muito ruim. Agora, pessoas que trabalhavam em casa continuam a vida normal. Pessoas que tinham dependido de emprego acabaram sendo demitidas. E a gente fica tentando entender qual a ideia de Cristo por trás de tudo. E eu acredito que tem uma música do João Alexandre que ele fala que como um tapeceiro a gente olha e a gente só vê um lado. E quando a gente olhar do lado que está sendo o lado que está sendo pronto, a gente percebe que vai ser perfeito. A gente não sabe o final da pandemia, a gente sabe o final de tudo. Coisa que o Jairo sempre falava é que o final a gente já sabe, a gente já venceu. A gente só precisa viver até lá, caminhar com Cristo até o final, porque o final a gente já venceu. Mas a gente tem que pensar nas pessoas que ainda vão vencer com a gente e trabalhar para que elas cheguem a vencer com a gente. Cuidar de pessoas que às vezes se achegam à nossa igreja e nesse ponto eu acho que a nossa igreja ela é bem receptiva. Pessoas que sempre se aproximam, a maioria das vezes acabam ficando. E eu acredito que isso é muito importante para a comunidade, porque a gente cria não só mais um irmão da igreja, a gente realmente cria uma família. Aqui eu conheço basicamente todo mundo. E eu acho que isso é muito importante para a nossa criação, porque a gente percebe que conforme a gente vai crescendo dentro de uma só igreja, e a gente vai adquirindo amizades, vai adquirindo pessoas que a gente ama, a caminhada fica muito mais fácil. Eu tenho muitos amigos que às vezes, por amizade, preferem sair assim para uma festa e no outro dia não lembrar nem o que aconteceu. E eu fico muito feliz quando às vezes a gente vai... Teve ano passado, ou foi no início desse ano, que a gente foi para casa da Ruth e ficou lá até umas 11h30 da noite. Eu, a Miriam, os meninos, o Julinho, a gente ficou até umas 11 horas da noite brincando e no final do dia a gente estava super feliz e no outro dia veio para o culto. E eu acho que isso não tem algo que seja mais importante para caminhar e recomeçar todos os dias do que ter amigos que a gente possa contar. Eu lembro que no tempo que tinha a bola dos homens, era muito engraçado ver o Alberdão, o irmão Célio, o irmão Júnior, o irmão Paulinho jogando bola, assim, a gente todo meninozinho do outro lado do campo, que a gente não podia jogar, e eles jogando bola. E a amizade que os homens da nossa igreja tiveram e tem ainda, é muito bom. Eu lembro que eu participava da reunião dos homens, e era muito engraçado geralmente quando fazia o churrasco. E era muito bom ver como os homens da nossa igreja eram unidos, assim, e ainda são, mesmo não tendo mais as reuniões oficiais. E eu acho isso muito bonito, como a forma que eles se ajudam.
a forma que as mulheres da nossa igreja cuidam umas das outras, ajudam umas às outras. Isso é muito importante, porque eu acredito que é muito mais fácil a gente recomeçar junto do que recomeçar cada um por si. A gente recomeçar um do lado do outro. Eu acredito que a gente juntos, como igreja, consiga recomeçar não só a nossa vida, mas a gente ajuda a recomeçar a vida de um monte de gente que precisa. E era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. A gente acreditar que Cristo deu a vida por nós e que a gente faça isso valer realmente na nossa vida. Se a gente for realmente salvo por Ele, que a gente faça isso valer na nossa vida, começando muito pela minha, que a gente consiga fazer isso valer a pena. Eu queria orar com vocês. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por o Senhor ter me dado essa oportunidade novamente. Quero lhe pedir, Pai, por nossas vidas, Pai, para que a gente consiga não só recomeçar, como continuar todos os dias. Nos esteja nos abençoando para que a gente consiga ter paz e a paz que vem de Ti, Pai. Muito obrigado pelo castigo que o Senhor sofreu, que trouxe dor a você, ter trago tanta paz a gente e conforto. E que esse texto não só nos traga a dor da Tua morte, mas como acalento pela salvação que o Senhor trouxe a nós. O castigo que estava sobre você nos trouxe a paz, e pelas Suas pisaduras a gente foi sarado. E muito obrigado por nos ajudar todos os dias com graça e com luz, Pai. Por o Senhor nunca ter nos abandonado. Abençoa a vida dos nossos irmãos enfermos, Pai. Esteja os abençoando. Para que a gente consiga juntos, Pai. Não sei se vai ser esse ano, ou se vai ser ano que vem, ou se vai ser no outro. Mas que a gente consiga. E a gente vai conseguir porque o Senhor está com a gente. E a gente vai novamente conseguir nos alegrar juntos, em grande número, sem máscara, poder voltar com um momento de comunhão. Que é uma coisa que eu acho que a nossa igreja está sentindo tanta falta já. Esteja nos abençoando para que a gente consiga sempre crer naquilo que o Senhor deu para a gente. E muito obrigado, porque nada nos tira das Tuas mãos maravilhosas. Amém. Nós vamos cantar uma canção que tem por título Isaías 53, que foi o texto que foi meditado hoje. E nesse momento os irmãos podem estar meditando na letra da canção e também fazendo a sua oração. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. Rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. E os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele
nós possamos a cada dia reconhecer a graça do Senhor por nos salvar.